Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Recentemente me apareceu um vídeo desse pastor arqueólogo adventista chamado Rodrigo Silva no canal do Flow, acredito eu, acho que foi isso. Ele começou a tocar alguns pontos teológicos que me pareceram bastante temerários, por assim dizer. Aliás, o que não é temerário nessa gente, porque na verdade esse pessoal parece retirar do cristianismo a sua historicidade. O que significa isso na prática? Desde que houve a reforma protestante, nós percebemos que a linha de pensamento, o modus operandi de pensar de todos os protestantes é retirar a Sagrada Escritura dentro de sua contextualização histórica, como se eles mesmos representassem uma espécie de Geist histórico. O que seria isso, Leonardo? Coisa absurda. Não, é o seguinte, eles partem do postulado de que a Bíblia não tem um contexto, não tem um ambiente que a gerou, né? Ou seja, quer dizer, o ambiente histórico da igreja, o ambiente da tradição católica, o ambiente até do magistério que ensinou como a Sagrada Escritura tem que ser entendida, simplesmente esses elementos foram apagados para prevalecer as opiniões não históricas, seja do Rodrigo Silva, seja do Caio Fábio, seja de qualquer outro cidadão aí, aventureiro, que se apropria da Sagrada Escritura e cria as suas interpretações, por assim dizer, desconexas. Ou seja, o espírito da história, por assim dizer, o Geist é o Rodrigo Silva, não é a história propriamente dita, não é o que foi registrado, não é o que foi vivenciado, não é o que foi testemunhado, né? E aqui percebemos, por exemplo, alguns aspectos me parecem temerários, por assim dizer, quando o Rodrigo Silva fala que nós vamos ter apenas certeza de certas coisas dentro da Sagrada Escritura e da história do cristianismo quando houver o dia do juízo. Pelo menos foi assim que eu entendi. Ora, isso é simplesmente desacreditar o cristianismo. Isso é colocar o cristianismo num plano de um ceticismo que podemos duvidar até mesmo da Sagrada Escritura. Porque da mesma forma que se temos dúvidas de qual cristianismo é verdadeiro e nós vamos ter que esperar o dia do juízo final, então por que não duvidar também se até mesmo a concepção do juízo final é verdadeira? Afinal, se a Sagrada Escritura promete um juízo final, um julgamento do mundo, se nós questionamos como esse procedimento vai acontecer, nada impede que nós questionemos o próprio procedimento. Ou seja, aqui nós percebemos que dentro da fala protestante, e aqui nós entramos até em outras controvérsias, porque até para os padrões protestantes tradicionais, o Rodrigo Silva seria visto de esguelha pelos reformados, ou pelos luteranos, ou pelos anglicanos, porque ele nem seria considerado como protestante, por assim dizer, uma vez que o adventismo, a seita dos adventistas, é bastante marginal no mundo protestante. Porém, partindo do pressuposto de que eles seguem algum ponto que foi introduzido pela reforma, que é a sola escritura, que é a interpretação livre. Claro que os luteranos, os calvinistas vão dizer o contrário, que aqui nós temos as confissões, nós temos as regras e não sei o que, blá blá blá. Bom, mas isso aí é um conceito de autoridade que é problemático no protestantismo e que cada um se arroga a própria autoridade. Mas enfim, vamos lá. O problema do argumento do Rodrigo Silva é que quando ele diz isso, ele simplesmente nega que existe uma verdade que possa ser reconhecida e que na prática a verdade é um juízo particular de cada um. Se a verdade é o juízo particular de cada um, e dentro desses juízos particulares, a verdade na sua plenitude é uma espécie de roleta russa, então Cristo não nos deixou uma verdade, Cristo não nos deixou sinais, como Cristo nem mesmo nos deixou uma igreja, porque a igreja surge justamente para isso. Quando Paulo diz, na sua carta a Timóteo, que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, aquilo não é ocasional. Quando nós falamos que é uma coluna e um fundamento, ou seja, é um sustentáculo, é aquilo que fundamenta o que nós devemos crer. E essa igreja não é algo casuístico. Essa igreja ela tem elementos sobrenaturais. Quando um católico minimamente esclarecido defende a igreja católica e diz que a igreja católica é a depositária da verdade cristã, a depositária da fé,
Nós não estamos falando aqui por casuísmo, nós estamos falando baseado o quê? Baseado na história da igreja, na história do cristianismo, então como também a própria Sagrada Escritura também alardeia isso. E alardeia não somente o sentido da igreja enquanto continuidade das pessoas que participam dela, como também continuadora da mensagem salvífica que há nela através dos tempos até o dia do juízo final. Da feita que nós não conseguimos crer mais nisso, então acabou o cristianismo. O cristianismo vai ser uma opinião. E o juízo final também vai ser uma opinião. A doutrina cristã também vai ser uma opinião. E assim nós vamos brincar de roleta russa sobre a história da salvação. Mas não é assim que funciona o cristianismo, como aliás durante os 1500 anos de história até o advento da reforma, não foi assim. Existe um outro ponto que eu também acho trágico, que é a opinião do Rodrigo Silva com relação à imortalidade da alma. Nós sabemos que Testemunhas de Jeová e Adventistas não acreditam na imortalidade da alma. O problema desse conceito, porque, claro, bate na própria Escritura, porque a Escritura realmente não defende isso. Você tem inúmeras cenas que mostram a imortalidade da alma. E muitas vezes, quando os protestantes aniquilacionistas, ou seja, aqueles que negam a imortalidade da alma, quando esses aniquilacionistas tentam, de fato, se deparar com esses trechos, eles distorcem o texto, seja no grego, seja no português, seja o que for, seja que língua for. Aliás, inclusive, quando eu vejo o Rodrigo Silva explicar certos aspectos do grego, ele parte do postulado daquilo que eu falei no início, ou seja, que a história, o espírito da história não está na realidade em como as pessoas compreendiam o grego no século I, mas sim como ele compreende. Por exemplo, se nós compararmos a questão de como os cristãos entendiam a imortalidade da alma no século I, nós vamos ver que compreende da forma como os católicos entendem até hoje. Nós temos registros históricos disso, nós temos registros na patrística, nós temos registros na Sagrada Escritura mostrando que a imortalidade da alma é um elemento cristão e não é uma criação do paganismo, não é uma introdução do paganismo no mundo judaico. Isso é uma bobagem. E podemos ir mais além. Na verdade, o comportamento e até o pensamento do Rodrigo Silva é muito parecida com uma minoria judaica radical que Cristo realmente contestou, que foi a minoria dos saduceus. Segundo registros históricos, os saduceus realmente não acreditavam na imortalidade da alma, eles eram materialistas. E aqui entramos num outro ponto. A visão adventista, como a visão do Testemunho de Jeová e dos chamados aniquilacionistas, é de um materialismo puro, que você na prática não tem uma alma imortal e nem espiritual. E quando nós falamos aqui de espírito, nós estamos falando de dois aspectos: o aspecto intelectivo e o aspecto da imortalidade. Você é apenas um animalzinho melhorado. Você não tem elementos que te ligam de fato a Deus no sentido da eternidade. Ou melhor, quando eles tentam brincar com as palavras em grego, no aramaico, no hebraico, sobre a questão do que significa espírito, do que significa alma, do que significa vida. Por exemplo, no capítulo de Gênesis nós temos uma situação em que o homem é remodelado da terra e ele é uma figura inerte, e a partir de um sopro de vida ele ganha a vida. Ou seja, a Sagrada Escritura diz que, no caso do capítulo de Gênesis, que o homem é uma alma vivente. Aí esses protestantes confundem alma vivente com vida, como se na verdade não houvesse um elemento além que motivasse o corpo para a sua própria existência. Mas só que existe um erro em torno disso. Se nós estamos atribuindo ao ser humano apenas a materialidade, então essa vida deveria surgir em torno do corpo. Mas não surge diretamente de Deus. É Deus que dá vida a algo inerte, que é o homem. O homem remodelado a partir do barro ou a partir da terra. O que você... E aliás, inclusive, essa ideia do homem remodelado da terra não é uma coisa judaica, é uma coisa do mundo antigo como um todo. Você tem, por exemplo, a nossa palavra que nós chamamos homem. Homem vem do humus, do latim, quer dizer terra. Aliás,
mesmo nas mitologias do mundo grego, você tem a ideia de que o homem é remodelado a partir da terra. E que existe um elemento que não vem da terra, que dá ânimo, porque alma vem de ânima, vem de animar. E quando nós falamos que existe uma alma espiritual, nós estamos falando o quê? Que existem alguns atributos da alma do homem que são distintos, por exemplo, dos atributos dos animais. São distintos de outros atributos que nós podemos dizer animados. Ou seja, o homem tem consciência, o homem tem capacidade de pensar, tem vontade, entre outros atributos que podemos dizer espirituais. Mas o Rodrigo Silva, o que é que ele faz? Ele tem uma visão materialista. E ele interpreta literalmente o que existe na Sagrada Escritura sobre a questão do sono. A questão da chamada dormição dos homens quando eles morrem. E aqui a falta de compreensão do Rodrigo Silva é desastrosa. Porque, como já foi dito, eles interpretam o grego, o latim, o hebraico e o aramaico sem contextualização histórica, sem como, de fato, essas pessoas entendiam. E ficam num plano puramente abstrato. Ora, na tradição cristã, nós temos uma cena que pertence à tradição tanto católica como ortodoxa, que é a dormição da Virgem. A dormição da Virgem é o quê? A Virgem Maria entrou no mais completo silêncio, numa espécie de dormição. Às vezes alguém poderia dizer que era a morte da Virgem, porém ela subiu aos céus de corpo e alma. Então o termo dormição é o estado do morto, mas é o estado físico do morto, não é o estado espiritual do morto. Nós podemos pegar um texto que é emblemático disso, que é Eclesiastes, que fala sobre os mortos, ou seja, que os mortos não têm consciência de coisa nenhuma, dentre outras coisas. Só que no capítulo 12 de Eclesiastes, você tem uma simples descrição que diz: o corpo vai para a terra e o espírito se volta a Deus. Evidentemente que os adventistas e demais segmentos protestantes aniquilacionistas vão manipular esse termo de palavras, como dizendo que, olha, o espírito aqui é apenas o sopro divino, que depois sai e o homem perde todo o seu caráter vivente. Só que existe um problema em torno disso. Quando você afirma que a vida, basicamente, nesse, entre aspas, sopro divino, esse aspecto espiritual sai do homem e se volta para Deus, no sentido como eles entendem, porque se voltar para Deus é estar diante de Deus, não é voltar segundo a substância de Deus, não é voltar segundo, né, como Deus tirasse para voltar em torno dele, porque essa visão é gnóstica, é completamente gnóstica. A visão que eles têm sobre espírito e alma é completamente gnóstica. Parece muito, inclusive, a visão que os hindus têm sobre, claro que com alguns apontamentos, algumas adaptações, mas são visões muito parecidas com o animismo do mundo oriental. Só que o problema, muitas vezes, é como falei, não adianta você pegar uma palavra do hebraico e começar a criar inúmeras interpretações do dicionário Strong, se você não compreender como essas pessoas entendiam. Como é que essas pessoas entendiam? É a partir dos textos patrísticos, a partir dos demais textos que vocês vão ver que a igreja cristã, sim, tinha conceitos de imortalidade da alma, tinha conceitos de, basicamente, que hoje nós temos a respeito da imortalidade da alma. Então, todas as opiniões que são extraídas, tanto dos adventistas, Testemunho de Jeová e muitos outros, não são opiniões históricas. Se elas não têm valor histórico, como também até as interpretações do grego, as interpretações do aramaico e do hebraico, se elas não têm valor histórico, então esqueça. É como, por exemplo, o Rodrigo Silva lá, que fez um trabalhinho sobre o ladrão da cruz. A gente sabe que o ladrão da cruz, que segundo a tradição se chama São Dimas, se arrependeu e falou para Jesus Cristo, acreditando nele, confiando nele. E Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Evidentemente que esse ainda hoje estarás comigo no paraíso é uma pedra no sapato dos aniquilacionistas. E eu tenho inúmeros exemplos para afirmar aqui que seriam várias pedras no sapato, mas temos uma aqui. E o Rodrigo Silva ficou brincando de manipular o grego, dizendo, não, mas ainda hoje aqui é
é um conceito semântico que não é bem assim e tal, porque ele não está falando ali ainda hoje, não é? Aí apelou o grego, que esses caras adoram arrotar pseudo-erudição. Só que o problema é o seguinte: onde é que está esse entendimento do Rodrigo Silva em 1500 anos de história e dentro mesmo da tradição da Reforma Protestante? Nenhum. Você tem, para afirmar isso, não apenas a sua opinião particular do que você entende do grego, mas é a opinião de como aquelas pessoas entendiam. Se os primeiros cristãos entendiam a imortalidade da alma, e nós temos várias citações, em Apocalipse 6, versículo 9, você tem a declaração de João vendo uma cena das almas dos mortos por amor a Cristo, orando no altar do Cordeiro e pedindo a volta de Jesus, ou seja, implorando para que o sangue deles fosse vingado. Ou seja, nós temos uma cena clara da imortalidade da alma. Evidentemente que eles vão inventar inúmeros subterfúgios, muitas besteiras. É isso que eles fazem. Podemos ir mais além. Não somente no capítulo 6, mas também no capítulo 7, no capítulo 8, nós vemos os santos orando no altar do Cordeiro e as orações caindo como incensos na terra. Então você não pode dizer que aquelas pessoas estavam na terra, mas sim estavam no céu. Temos também outras cenas. Pedro, em sua carta, diz que Jesus Cristo desceu aos infernos. Evidentemente que inferno aqui não é inferno no sentido como nós entendemos popularmente, que seria o Gêena e assim sucessivamente, ou lugar daquelas pessoas que estariam em perdição eterna. Não. Na verdade, ali, descer aos infernos, na tradução do grego, é descer ao Hades. O que é o Hades? Como se compreendia no mundo judaico? Era o Sheol. O Sheol era um lugar em que os mortos, tanto bons como maus, esperavam ali como uma espécie de limbo. É claro que eu estou dando uma explicação muito porca aqui. Só que na nossa tradição, o que aconteceu? Os mortos anteriores a Cristo não tinham permissão para o céu. E quando Pedro fala que Jesus Cristo desce à mansão dos mortos, ou o Sheol, como os judeus entendiam, ou como Hades, como os gregos entendiam, ele fala que Jesus Cristo não somente ensina, como liberta os mortos em prisão. Ou seja, a prisão do Sheol. Evidentemente aqui que nós vamos entrar também em problemas de interpretação, mas é basicamente esse entendimento. Que antes do advento de Cristo, o céu estava fechado para todo mundo. Por quê? Porque eles estavam numa situação de perdição. E, no entanto, Jesus Cristo redime a humanidade como um todo. A humanidade no tempo e no espaço. Inclusive, os santos do passado. As pessoas que viveram santamente, como nós testemunhamos na história do Antigo Testamento. É evidente que existem problemas teológicos gravíssimos na retórica do Rodrigo Silva. E ele tem uma certa popularidade, porque ele não é um cara burro, ele é um homem que se expressa muito bem. Ele é um homem que tem uma certa cultura, apesar de que existe um caráter meio de almanaque ali, né? Aquela coisa assim, curiosidades históricas, mais ou menos assim. E isso realmente acaba angariando um certo sucesso para ele. Então, é um homem que tem boa fala, um homem que tem boa comunicação, então acabou ganhando espaço, mesmo que ele seja, digamos assim, o elemento marginal do protestantismo. Então, ali são várias heresias, várias concepções completamente errôneas, inclusive todos esses aventureiros que ficam citando o grego, né, e cada um cita o grego à sua maneira, porque é engraçado, porque uma língua, por definição, ela une as pessoas. O idioma, ele é um fator de compreensão e de unidade, mas o protestante consegue tornar até o idioma caótico. E por que isso? Porque é a exegese sem história. É a exegese sem ambiente cultural. Não adianta a gente pegar a história do ladrão na cruz se nós não entendermos como as igrejas cristãs da sucessão apostólica entendem o grego. Ou será que o Rodrigo Silva vai ensinar grego aos ortodoxos cristãos do mundo grego, ou então as igrejas orientais que são alinhadas a Roma, como a igreja greco-melquita, por exemplo? Vai lá ensinar grego para quem fala grego no dia a dia.
Então é isso que nós temos que ter cuidado. Eu não sou estudioso de grego, evidentemente, aqui vocês sabem disso, mas eu entendo, pelo menos alguma coisa, como nós temos que compreender a realidade do mundo antigo. O mundo antigo não pode ser interpretado de uma forma casuística. Ela é interconectada. O latim não pode ser entendido sem a história que o gera, sem os aspectos culturais, os traços culturais, tanto do mundo pagão como do mundo cristão. O grego nem se fala. Então é isso, meus amigos. Gostaria apenas de colocar algumas advertências para vocês, porque muitos desses exegetas que dizem estudei hebraico, estudei aramaico, estudei grego, eles o fazem como se as línguas antigas tivessem sido interpretadas sem história, baseado no mero juízo particular dessas pessoas. E a coisa não funciona assim. Eu não posso, vou repetir, eu não posso entender um grego, principalmente o grego koiné, sem os elementos culturais, os elementos históricos, os ambientes e as instituições que formaram, né, a expressão dessa língua. Eu não posso entender do latim sem os ambientes históricos do latim. Eu não posso entender o português sem os ambientes históricos, culturais, linguísticos do português. E assim sucessivamente. Eu não posso pegar uma palavrinha isolada e começar a criar, por exemplo, uma concepção dogmática. Isso é absurdo. Isso é bizarro até. Como também, eu não posso conceber a ideia da imortalidade da alma, ou da mortalidade da alma, ou mesmo uma concepção eclesiológica, a partir de chutes de uma leitura de grego ou de uma leitura de latim. Isso é absurdo. E mais além, como bem falei aqui, o protestante consegue desunir até o entendimento do idioma da Sagrada Escritura. Um grande abraço.